todos nesta manhã tão abençoada, uma manhã na presença do Senhor. Que privilégio é você estar uma manhã na presença do Senhor, na casa dEle, podendo cantar para Ele, podendo sentir a presença dEle, porque nós sentimos a presença dEle, porque Ele está aqui, não, porque Ele está em nós, né? E quando você para estar com Deus, com certeza Ele se comunica com você e você com Ele. Essa manhã Deus tem uma palavra para nós, uma palavra muito especial. Eu queria convidar algumas pessoas para sentar aqui na frente nessa manhã. Queria convidar a missionária Cláudia para sentar aqui. Bem, Carol aqui. Gabi aqui. Amém? Amém. Aqui na frente. Amém. Glória a Deus. Você que está aí no fundo, queria que você prestasse atenção em tudo que Deus vai falar nessa manhã. E nessa manhã, eu peço que o Espírito Santo nos traga uma palavra muito direta para nós, muito objetiva. Que o Espírito Santo traga uma palavra objetiva para nós. Que o Espírito Santo revele tudo o que nós precisamos ouvir da parte dEle. Que a gente possa ouvir de Deus o que, de verdade, nós precisamos ouvir. Que a igreja não seja mais um lugar onde eu venha, porque eu sou crente, eu preciso de Deus, e eu tenho que ouvir essa palavra, mas eu saio daqui e eu não consigo gerar nenhuma mudança na minha vida. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E a gente precisa entender a dimensão disso. A gente precisa entender que quando a gente vem para a igreja, e Deus fala com você, porque Ele falou com Moisés, Ele falou com Abraão, Ele falou com Ana, Ele falou com Maria. Ele, nesta manhã, quer falar com você, em particular. Nesta manhã, Deus quer falar algo com você em particular, que entre o momento de uma palavra, uma ministração, Deus está chegando a você e fala assim: preste atenção no que eu estou falando com você nesta manhã. Preste atenção naquilo que eu quero comunicar, porque Deus se comunica. Deus se comunica. Deus observa. Deus vê. Deus percebe as coisas. O que está acontecendo? Tem uma música aqui que está agora no auge, não sei se é assim que fala, nos tops das mais, né, nas paradas do sucesso, que é a música Distrações. O que há que a gente se distrai dentro da casa de Deus? Onde você vem para a casa de Deus e a voz dele não é a coisa mais importante para você aqui dentro. O que está acontecendo? Que eu não paro para ouvir Deus. E Ele quer se comunicar comigo. Deus quer falar comigo. E nessa manhã, Deus quer falar com você. Então eu quero convidar você nesta manhã a falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, abre o meu entendimento, os meus ouvidos para entender o que Deus quer falar pessoalmente comigo. Porque Deus tem uma palavra pessoal para você. Eu quero que você feche os seus olhos, aí onde você está, e você fale claramente ao Espírito Santo: eu hoje preciso ouvir o que o Senhor quer falar comigo. E esta palavra é pessoal. Porque você é único para Deus. Você é único. Ele te fez a imagem e semelhança dele, e ele te fez único. Ninguém tem a mesma digital que você, ninguém é igual a você.
Então a palavra dele é para você. Só que ele vai falar, o que ele vai falar comigo vai ser diferente com o que ele vai falar com a Carol. O que ele vai falar comigo vai ser diferente do que ele vai falar com a missionária Cláudia. O que ele vai falar comigo vai ser diferente do que ele vai falar com a Sheila. O que ele fala comigo é diferente do que ele quer ministrar na vida da Paula nessa manhã. Preste atenção no que ele está tentando falar a você. Amém? Nossa, a gente agora fica na tela aparecendo. E esquisito, é chique. Você tira a foto desse negócio aqui, depois eu assino na tela, que eu achei interessante. Olha, gente, agora eu estou na tela, viu, Dani? Eu estou me sentindo poderosa agora. O tema nesta manhã é: qual é o seu inimigo? Qual é seu inimigo? Cida, qual é seu maior inimigo? Júlia, qual é o seu maior inimigo? Qual é o seu maior inimigo? Nino, qual é o seu maior inimigo? Qual é o nosso maior inimigo? Débora, qual o seu maior inimigo? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, porque hoje eu quero fazer um acompanhamento da ministração da terça-feira, em Juízes 16, 25. Quero fazer uma extensão da palavra de terça-feira. Enquanto eu estiver falando, você esteja aí falando: Espírito Santo, quando chegar a minha parte, ministra, isso aqui é para você. Para que eu compreenda que esta palavra nesta manhã tem algo muito pessoal para comigo. E Deus quer falar com você. Juízes, capítulo 16. Versículo 25. Amém? Você que trouxe caderno e caneta, e uma pessoa que quer ser preparada para ser um instrumento na casa do Senhor, como evangelista, como mestre, como profeta. Eu não sei qual é o seu ministério, mas acredite, você precisa escrever isto. Você precisa escrever o que Deus tem falado com você. Você precisa anotar as coisas. Você precisa estudar depois. Você precisa ler depois. Pesquisar. Argumentar. Para entender. Amém? Diz assim o texto: alegrando-se o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que a gente nos divirta, para que ele nos divirta. O 25, eu falei, tá vendo? Júlia está prestando atenção, você está aí, desatento. Irmão Márcio te deixou desatento. Não foi, irmão Márcio? Alegrando-se o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. E quando fizeram estar em pé entre as colunas. A minha pergunta é: como um homem escolhido de Deus se torna aquele que diverte a corte? Traga ele lá do cárcere para a gente se divertir com ele. Traz ele lá para a gente dar um pouquinho de risada. Que lugar é esse aonde Deus me coloca aqui e eu encerro a minha vida aqui? O que aconteceu? O que acontece com a gente que Deus tem um plano aqui e eu caio aqui? Olha, tragam Sansão para a gente se divertir. Tem uma festa aqui, a gente está precisando de um palhaço, de um animador de festa. Traz ele para a gente dar um pouquinho de risada. Porque às vezes a nossa vida a gente virou chacota do inferno.
Porque na nossa vida, às vezes, o diabo está dando risada do nosso comportamento. Porque na nossa vida, o diabo anda brincando com a gente feito marionete. O que foi que aconteceu com Sansão? E a gente vai agora entender de verdade quem é o grande inimigo. Será que o grande inimigo de Sansão foi Dalila? Afinal de contas, foi ela que contou o segredo. Afinal de contas, foi ela que ficou manipulando para contar para os inimigos a fragilidade de Sansão. Será que o grande inimigo foi os filisteus que queriam derrubá-lo? Será que foi o diabo? Será que foi a boca solta dele, de sempre estar contando tudo, falando tudo? Tinha necessidade de contar? Mas a boca dele não ficava ainda, né? Não parava? De verdade, qual foi o grande inimigo deste que seria aí, este grande homem? Mas o final da sua vida tem um final muito estranho, muito estranho. Eu queria que você abrisse em Juízes 13. A partir do versículo 1. Amém. Tendo os filhos de Deus tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por quantos anos? 40 anos. 40 anos o povo está numa situação muito caótica. Havia um homem da cidade, um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Maomá, cuja mulher era estéril. E eles não tinham filhos. Apareceu um anjo. Apareceu um anjo. E a esta mulher e diz: eis que és estéril e nunca tiveste filhos, porém conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, guarda-te e não bebas vinho nem bebida forte. Gente, a mulher aparece o quê? Quem quis que Sansão nascesse? Quem sonhou com Sansão? E a partir daquele momento a gente vai ler todo o texto. E aí entra uma coisa que Deus quer. Deus quer que Sansão seja nazireu. Ser nazireu, ser separado, foi um desejo de Deus. Missionária Cláudia, ser separado foi um desejo de Deus. Foi um desejo de Deus. Deus desejou que Sansão nascesse e que ele fosse separado. Eu queria trazer aqui algo muito importante. Talvez você não tenha entendido por que você nasceu, mas você foi um sonho de Deus. E você que está aí, como eu disse hoje, Deus vai falar com você de maneira individual, para cada um. Para Sansão, ele foi separado. E para ser separado, havia alguns critérios. Não cortar cabelo, não tomar bebida forte, não tocar em cadáver. Algumas pessoas falam assim: Regina, é pecado fazer tal coisa? Eu não sei, isso é com você e Deus. O que eu sei é que eu sou separada e algumas coisas eu não posso fazer. Porque eu sou, e algumas coisas eu não posso fazer. Por quê? Foi uma escolha minha? Foi uma escolha para a minha vida. A minha pergunta é: quem você é?
Você é separado? O que foi que Deus disse que você podia e que você não podia fazer? O que Deus tem comunicado na sua vida que você não pode fazer mais? Porque o nazireu é aquele que nasce já nazireu pelo voto, como aconteceu com Sansão, e aquele que tem que se tornar nazireu já quando adulto, que foi o caso da mãe dele. O primeiro voto é da mãe dele. Olha, a partir de agora você não vai fazer isso. E ela entra no voto nazireu. Existe o voto nazireu de quem já nasce, e tem o voto, que é uma determinação de Deus, é aquele que eu escolho fazer o voto nazireu. Ou seja, eu escolho ser separado. E quando eu sou separado, Deus vai dizer o que eu posso. Quem diz o que pode e não pode é você ou é Deus? Quem diz? E você faz como? Como é que você faz? É Deus que diz, é dele que escolhe. Existem algumas coisas que quando você entende quem você é, algumas coisas você não vai poder mais fazer. Porque você é separado. Entende? Então a gente vai compreender que esse rapaz, ele nasce por um desejo de Deus. Aparece um episódio, gente, parece a história de Maria, que aparece um anjo, vou te enviar um filho. A história ali lembra bastante. Sansão não era qualquer pessoa. E você é qualquer pessoa? Você é, Rafael, qualquer pessoa? O que Deus tem falado para você, para dizer assim, ó, a partir de agora você é meu, é separado, e algumas coisas você pode, e outras você já não pode mais. Você tem conseguido ouvir o Espírito Santo lhe dizer, olha, isso aqui não pode mais, porque agora você é meu, separado, meu ungido. É Deus que fala, não é a gente. E como é que existiu esse voto nazireu? Como é que acontece esse processo? Como é que a gente entende isso? Está onde? Caiu de paraquedas? Não, está lá no número de... Está em Números. Abre o livro de Números. Número 6. Número 6 vai falar do voto nazireu. Está lá em Levítico. Esse é o livro de Números. Números capítulo 6. Vai falar sobre toda a extensão deste voto, que é um voto quando você nasce ou quando você já é maior. E existem os critérios. Mas e se eu quebrar o voto? E se eu falhar no voto? E se acontecer que na minha caminhada eu quebrei o voto? O que se deve fazer? Lá no livro de Números diz o que você tem que fazer. Lá vai falar, olha, vamos a partir do 16. Tudo acima é o voto nazireu. Lá em casa você vai estudar, não é aqui não, estude em casa. É lá na sua devocional que você lê e estuda. Não é aqui comigo, não. 16 diz assim, Números 6:16. O sacerdote os trará perante o Senhor e apresentará a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. Ofertará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor. Com um cesto de pães asmos, o sacerdote apresentará a devida oferta aos manjares e a libação. O nazireu, à porta da tenda da congregação, raspará a cabeleira do seu nazireado e tomá-la-á e porá fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Então, vamos imaginar que eu tenho um voto nazireu. Vamos imaginar que Carol, com esse cabelo, né? Que Deus a deu. Eu não teria nunca um cabelo desse, porque Deus não dá asa à cobra. Então, eu nunca vou ter um cabelo, né? Porque Deus me conhece. Que imagine eu com um cabelo desse, eu ia ficar, né? Imagine, Sheila, eu ia pregar assim, né? Eu ia ficar quase aquela do, né? Imagine eu com um cabelo desse, Emanuele, não ia dar certo.
Então Deus não fez crescer o cabelo já para não, né? Então imagine, ela tem um voto nazireu que não corta o cabelo e ela falhou. Então existia um caminho de recomeço. Que era uma oferta, ela rasparia a cabeça e esse cabelo seria o sacrifício. Havia um lugar de conserto. Na nossa vida há um lugar de conserto. Por que que o final da vida de Sansão, ele é a chacota de um palácio? Eu queria muito que você pensasse nisso. Quantas vezes Deus está dizendo para você: se arrependa, mude, conserte, para no final você não virar chacota dentro da corte. Sansão começa a ter agora um comportamento muito estranho. Vocês entenderam isso sobre o voto nazireu? Entende quem é você? Na minha vida, o que foi que Deus pediu que eu não podia fazer? E na sua, qual é? Quais são as coisas que Deus já comunicou? A partir do momento que você passa a ser meu, que você passa a ser minha, algumas coisas na sua vida não poderão mais acontecer, você não poderá mais fazer. Mas você não consegue escutar Deus. Isso é algo muito, muito interessante. Sansão passa a ser aquele a qual cresce para ser um juiz da terra, cresce para ser um homem poderoso. Deus escolhe ele, mas ele não escolhe Deus. Deus escolheu Sansão, mas Sansão não escolheu Deus. Não neste momento da vida dele. Não no momento onde ele passa a fazer as suas próprias escolhas. Juízes 14, versículos de 1 a 4. A gente vai começar a ver que Deus, quando nós pertencemos a Deus, Deus escolhe. Ele é o dono, Ele é o Senhor. Ele olha para Nino e fala assim: eu vou escolher, Nino. Eu vou guiar você. Teria que ser assim na vida de Sansão. Mas o texto de Juízes 14, a partir do 1, diz assim: desceu Sansão a Tina que fala? Tina. Desceu Sansão a Tina. Vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu, declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Dá-me, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não é porventura a mulher das filhas dos filisteus, dos teus inimigos? Por que você não toma uma filha, né, enfim, da nossa casa? Por que você quer os filhos desses incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: toma-me esta, porque esta eu me agrado. Esta eu me... Ele fez escolha baseada em quê? No que agrada a ele. E as suas escolhas? É no que agrada a Deus ou no que te agrada? Você assiste coisas baseado no que agrada a Deus ou no que te agrada? Você se alimenta baseado no que agrada a Deus ou no que não agrada a você? Você escolhe a quem namorar e a quem se relacionar baseado no que agrada a você ou que agrada a Deus? Ele começou a fazer as suas próprias escolhas. E o texto vai decorrendo a ponto dele falar assim, sabe, eu escolhi esta porque essa agrada aos meus olhos. Olha, eu escolho esse rapaz ou essa moça para namorar porque agrada aos meus
E o pai e a mãe falam assim: mas filho, não é do nosso mundo, não é gospel, não é cristão. Seria na linguagem hoje, filho, não é crente. Mas agrada aos meus? Agrada os meus? As suas escolhas é aquilo que agrada aos seus olhos? O que você assiste é o que agrada a Deus ou o que agrada aos seus olhos? O que você fala é baseado no que agrada a Deus ou que agrada a sua raiva, seus sentimentos de fúria? Porque você precisa alimentar os seus desejos. Sansão termina a chacota de um palácio. Para onde você vai? Com as suas escolhas. Para onde você vai? A primeira coisa que a gente vê nele é que simplesmente ele começa a olhar e a escolher. Ele não é guiado. Quando Sansão nasce, Deus separa ele, o Espírito de Deus está com Sansão. Mas Sansão não ouve Deus, nem o Espírito, nada. Sansão só faz o que ele quer. Sansão só faz o que ele... Sansão vive de uma coisa que mais tem me assustado dentro do consultório. Hoje o que mais me assusta como terapeuta. Eu queria falar muito isso. Eu queria hoje que muitos jovens estivessem aqui. Porque hoje o que mais me assusta hoje. E está aí o pastor Marco Aurélio, que é líder dos homens. Hoje o que mais me assusta é o nível de pessoas obcecadas. O que mais me assusta hoje é que hoje nas nossas salas de atendimento, as pessoas hoje estão chegando obcecadas. Elas estão chegando dominadas por um desejo. Porque eu vou gratificando o meu cérebro o tempo todo daquilo que eu quero. E toda vez que eu gratifico o meu cérebro daquilo que eu quero, eu excedo dopamina no meu cérebro. Tanta dopamina, que eu não consigo viver sem o desejo. E chega um momento que o meu cérebro adoece mentalmente a ponto de eu ficar obcecada. O que mais me assusta hoje em consultório é o nível de pessoas obcecadas. Porque se alimentaram só de desejo. Pessoas que vivem só no prazer. Eu tenho pegado casos que chegam a me assustar. Essa semana eu passei uma situação, uma das mais difíceis profissionalmente. Porque você pega um paciente que ele alimentou a sua vida inteira de desejo. Ele primeiro começa com muita masturbação, e o cérebro dele vai ficando cheio de dopamina, de prazer. Aí dali ele vai para outro vício. Droga, jogo, não importa. Ele vai dopamina, o cérebro dele vai ficando cheio. E daqui a alguns anos, esse homem ou essa mulher está obcecado. E essa semana eu tive um caso terrível do paciente que está tão obcecado pela mulher dele, tão obcecado, que ele está planejando como matar ela. Porque ele não vive sem ela. É melhor que ela morra. Assustou você? Pergunte como é que está o seu cérebro cheio de dopamina. Quando Deus vem frustrar você, fala assim: eu não quero mais que você faça isso, eu não quero mais que você faça isso, olha, faça isso, e você não dá conta. Prazer, desejo. Sansão vai para esse lugar, desejo. Eu quero essa mulher, eu quero esse casamento, eu quero isso, eu quero.
E Sansão vai adoecendo. Porque Deus, Ele quer te trazer equilíbrio. Ele quer que você seja saudável. Mas a gente não consegue nos frustrar. Porque a gente só quer viver de desejo do que eu quero. Deus fala, eu não quero mais isso, não, mas eu só faço o que eu quero. Hoje o nível das nossas obsessões é horrível. Você fica o dia todo pensando só o mesmo assunto. O dia todo você pensa a mesma coisa. Sem cálculo de pensar numa pessoa, você fica pensando nela o dia todo. Você pega uma situação, você fica pensando nela o dia todo, aquela situação o dia todo, porque o seu cérebro, ele foi sobrecarregado de prazer. E você só quer no cérebro prazer. Pega um cara que ele está há anos viciado em crack ou em maconha e põe um cara dentro do centro de recuperação, em uma semana ele está tendo crise, porque tirou dele o prazer. Tirou dele toda a dopamina cerebral e ele vai ter uma queda e ele não dá conta. Aí ele quer se matar, ele quer ferir alguém, ele quer se ferir, porque ele não dá conta. A pergunta é, o que é que você tem alimentado a sua vida de tanta vontade, a ponto de hoje você estar obcecado, porque você não consegue viver sem prazer. Mas, Regina, prazer é pecado? Não. É claro que não. Mas o prazer que Satanás coloca na sua vida é o prazer egoísta, onde eu preciso da minha satisfação, não importa se eu vou matar, não importa se eu vou ferir, não importa se eu vou machucar. Eu pego uma garota, ela está apaixonada por mim, ela está louca por mim, porque ela tem suas carências, suas coisas, mas eu estou tão saturado de desejo, de prazer, enquanto eu não tiro a virgindade dessa moça, eu não sossego. Ainda que eu vá destruir a vida dela, mas eu não me importo. Porque o que vale é o meu prazer. Que caminho foi que Sansão fez? Israel dependia dele. Deus tinha separado ele para cuidar de Israel. O que acontece que a gente não consegue viver segundo o que Deus quer? Eu só vivo segundo o que eu desejo. E aí a minha vida é obsessão por compras, obsessão, não consigo ir na rua e não comprar. Não consigo ir na rua e não gastar. Obsessão por compras, obsessão por comida, obsessão por sexo, obsessão. Você está morrendo e você não está percebendo, e você vai ser a chacota do inferno. Dentro da igreja, porque Sansão era o separado de Deus e virou chacota de um palácio. Porque ele só se alimentava de desejo. Juízes, capítulo 14, versículos 6 e 7. Ele escolhe essa moça e ele casa com essa moça. E há um outro episódio, que eu acho que é um episódio muito interessante, acho que vale uma pregação toda só desse episódio. E não, Kaique, tem uma coisa que vale, só de daqui, isso aqui vale uma pregação toda. Juízes 14, 6 e 7. 6 ao 9, perdão. Então veio o Espírito do Senhor de tal maneira que se apossou dele, e ele rasgou com uma rasga um cabrito, que assim o fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Então, alguns dias, voltou ele para tomar, e, apartando-se do caminho, ao ver o corpo de um leão morto, o leão que ele tinha matado, eis que neste havia um encharque de abelhas com mel. Tomou o favo de mel e foi andando e comendo, e chegando à casa do pai, deu o mel para o pai, comeram, porém não deu a saber
de onde veio este mel que era do corpo. Ele mata um leão. Quando ele volta, qual é o voto de Nazireu? Não cortar o cabelo, não tocar em morto e não tomar bebidas fortes. Ele mata um leão porque o Espírito do Senhor era com ele, mas ele não era com Deus. Porque enquanto você vive no desejo, o seu espírito está no desejo, não em Deus. E quando ele volta, está o cadáver do leão, mas dentro do cadáver tem um favo de mel. Olha que interessante. Débora, que interessante. Dentro tem melzinho. Ah, que melzinho. Tem melzinho dentro do morto. Nojento? Você faz isso também. Aí eu pego o melzinho. Em um lugar que Deus diz, não toque, não mexa. Mas você quer o melzinho. Quantos relacionamentos eram cadáveres, mas tinha melzinho lá dentro? Quantas coisas não eram para você ver, mas tinha melzinho lá dentro? Por isso que eu digo que isso dá uma pregação inteira. Quantas coisas Deus disse para você, não é para fazer, mas o seu desejo quis fazer. Quantas pessoas dentro da igreja estão sendo destruídas, porque elas estão pegando mel dentro de cadáver. Eu sou testemunha porque as pessoas, pastora, me socorre. O que você fez? Pastora, babá, foi pegar mel dentro de cadáver. Quantas coisas você não ouviu Deus falar, mas você quis viver da sua vontade. E você pega o mel, e você come, e você ainda oferece para o pai e para a mãe, e não conta de onde veio, porque se tem uma coisa que o diabo trabalha bonito, é no segredo. Ele não conta para o pai e para a mãe de onde vem o mel, porque Satanás, ele toma vantagem na história, quando você guarda um segredo. Todas as vezes que você guardar um segredo, ele começa a tomar vantagem sobre a sua história. Cuidado com os teus segredos. Cuidado com aquilo que você nunca contou. Quando a gente vai fazer reconstrução, paternidade, a gente começa a ouvir as pessoas e elas começam a nos contar segredos de infância, segredos de traumas guardados, nunca revelados. Porque o diabo trabalha no segredo e vai te destruindo no segredo. Satanás destrói você nos teus segredos. Porque é melhor esconder do que deixar Deus resolver. Deus tem falado com pessoas aqui dentro da comunidade que não têm tido o menor temor com Deus, estão brincando com o pecado. Lamento, eu não vou ter como salvar você. Talvez os seus olhos serão furados, você ficará em cárcere, mas tem sido a sua escolha, porque você, entre a vontade de Deus e o seu desejo, você escolhe o seu desejo. Deus já falou para você, não faça isso, e você continua fazendo. Deus já estabeleceu as regras, porque você é separado, mas você viola tudo que Deus tem para a sua vida. Nesta manhã, Deus está falando com você de maneira individual. Onde é que você tem tocado o que não é para tocar? O que é que você tem escolhido o que não é para escolher?
Porque o diabo está brincando com a sua história, porque você saiu da sua posição. E eu não preciso nem apontar o meu dedo, porque Deus já está dizendo, é você, eu estou falando com você. Você tem sido chacota do inferno, quando você brinca com o pecado. Mel dentro do cadáver. Deus já disse para você, não faça isso, mas você continua fazendo. Você continua fazendo. Nós, como igreja de Cristo, nosso desejo é que todos aqui vão bem. Nosso desejo é que a igreja fosse sarada, aqui a gente levantasse líderes discipulado, pregadores da palavra, evangelistas, mestres, profetas. Esse é o nosso desejo. Só que a gente olha para uma igreja que muitas vezes está brincando com o pecado. Só que eu, pastor Marco Aurélio, os pastores da igreja, nós não podemos salvar você. Nós podemos subir aqui e fazer um alerta. Porque o Espírito Santo fala, vai lá e fala. Cabe a você querer ouvir ou não Deus nesta manhã. Mas nós não poderemos salvar você. Por mais que isso vá nos doer, nós não poderemos salvar você. O texto vai falando dessas escolhas terríveis. E logo em seguida, Sansão tem uma frustração, porque ele se decepciona com essa esposa que os olhos dele se agradou. Você já foi decepcionado por alguém que seus olhos se agradou, você quis? Azar seu por não ter ouvido Deus. Ele passa uma frustração e se decepciona com ela e o casamento dele acaba. Porque todas as vezes que você escolher segundo o seu desejo, você será frustrado, decepcionado e machucado. Mas a escolha foi sua, porque Deus não escolheu por você. Foi a sua escolha. E aí quebra a sua cara. E não vai dizer que você não sabia. Porque o Espírito Santo já tinha lhe comunicado. Eu não quero isso, não é para você. Mas o seu desejo quer. Ele aprendeu com a decepção? Ele aprendeu? Que nada. Ele foi dormir com prostitutas. Alimentar desejo. Viver de prazer. O cara que Deus sonhou, mandou um anjo para ele vir à terra para cumprir um propósito. Começou a dormir com prostitutas. Começou a tocar em morto. Começou a tomar vinho forte, tomar todas. É o cara. Deus sonhou com ele, mas ele não sonhou com as coisas de Deus. E aí ele vai e ele... Até que hora que prega, Marco Aurélio? Que eu não sei de manhã, que eu não costumo pregar de manhã. Terminar hoje, então eu vou adiantar. Para acelerar, gente. É porque eu não sou acostumada a pregar no domingo de manhã. Vamos adiantar. Como é que o Marco Aurélio fala, estou terminando? Como é que ele usa a frase? Como é que é, Rosa? Ele fala, estou acabando. Estou acabando. Juízes 16, versículo 1. Oi? Esse é o último versículo. Deixa eu ver se é mesmo, acho que não. Só falta esse. É assim que ele fala? Eu tenho as frases que nunca acaba, é isso mesmo. E vai indo, e vai indo. E a gente olha, meu Deus do céu, está quase na hora do almoço e ele está lá falando. Sansão foi a Gaza e ali uma prostituta e coabitou com ela. Ele começa a ver um relacionamento de prazer. Versículo 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou. Você já se afeiçoou
Sansão decide se afeiçoar a uma mulher no vale de Soraque, qual o nome era Dalila. E depois de eu ter quebrado a minha cara, quebrado todos os vínculos, feito todas as coisas erradas, agora eu vou me afeiçoar. Aqui o termo, vou me afeiçoar. Era hora dele se afeiçoar ou dele se arrepender? Deus tinha uma palavra de recomeço? Tinha ou não tinha? Mas ele prefere fazer o quê? Eu vou agora me afeiçoar para ter mais prazer, para fazer um pouquinho mais da minha vontade, para me deleitar mais. Se você virar chacota do diabo, por favor, não culpe o diabo. Porque ele está fazendo um papel dele. Não é não, Júlia? Qual é meu maior inimigo? O nome Sansão significa pequeno sol. Deus sonha com um pequeno sol, porque ele viria iluminar Israel, governar Israel. Deus sonha com ele com um pequeno sol. E Dalila não está aqui, mas não precisam contar para ela não ficar chateada. O nome dela significa noite, escuridão. Ela não precisa saber disso. Né, Júlia? Para ela não ficar com trauma. Você que escolheu o nome dela, Júlia, de Dalila? Não? Então tá liberado. Pequeno sol. E lá que está o pequeno sol, e aí na frente a escuridão. Vou me afeiçoar à escuridão. E vou me relacionar com a escuridão. Você é um pequeno sol na terra? Tenda se afeiçoando a quem? E se envolvendo com quem? E dormindo e se relacionando com quem? E conversando no WhatsApp com quem? E fazendo selfie sexy para atrair quem? O pequeno sol. Olha o pequeno sol. Deixa eu ver aqui para mim ver quem eu vou atrair. Não caiu a ficha ainda não? Que você vai ser palhaço dentro dos lugares que pertencem a Satanás? Você acha que você atrai quem? Quando você, o pequeno sol, né? O pequeno sol quer ser visto pelo meu corpo sexy, pelas minhas curvas, pelo meu corpo bombado, porque eu vou para a academia, agora eu tenho músculos, a minha barriga agora está tanquinho. Eu quero ser atraído pela sensualidade. O diabo vai te dar alguém que vai te amar pela sua sensualidade. Você quer ser atraído porque você é bonita e gostosa? O diabo vai te dar alguém que vai se aproveitar do que é bom e gostoso e depois vai fazer o quê? Jogar fora, é claro. O pequeno sol se relaciona com quem? Com o quê? As suas redes sociais é para quê? As suas conversas no WhatsApp é para quê? Os seus pensamentos ficam pensando em quê? As suas emoções estão aonde? Deu para acordar? Dá para ser claro? Porque o final da vida deste homem, a qual Deus sonhou, que manda um anjo, ele termina em cárcere, cego, sendo chacota. Aí você vai me dizer, Regina, mas Sansão se arrependeu. Obrigado, Senhor, ele se arrependeu. Ele poderia ter se arrependido antes, não precisava terminar a vida dele na droga que terminou. Porque o livro de Levítico falava assim, vai lá, procura o sacerdote, dá sacrifício, raspa o cabelo e recomece. E Deus tem falado para você, se arrependa, mude,
gere sacrifícios para mim. Qual é o sacrifício que você vai dar para Deus? Mas você não consegue dar nada para Deus, porque tudo é em volta do seu prazer. Você não consegue entregar nada para Deus, nem a sua vontade. O diabo é que tira o cabelo dele. Era para ser oferta para Deus. Quando eu li isso, eu falei, Deus, sabe, me constrangeu. Eu falei, Deus era para ser o cabelo de Sansão. Quando ele violou o primeiro princípio, quando ele quebrou o primeiro voto, era para ele ter pegado o cabelo dele, ter ofertado para Deus no altar. O diabo vem e arranca o cabelo dele. E fura para dizer assim, você ficou cego. E eu vou deixar literalmente você cego. Que nessa manhã o Espírito Santo abra os nossos olhos. Para você parar de ser chacota do inferno. Para você parar de viver de desejos. Mas Regina, Deus sonha. Sim, Deus quer que você tenha coisas boas na sua vida. Isaías 1, acho que 1,19 diz assim, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Deus quer nos dar prazer, deleite, felicidade, mas nele, com ele, porque sem ele, você vira a chacota do inferno. Deus quer te dar delícias nessa terra. Mas só se ele estiver, porque se ele não estiver, você vai viver o maior engano da sua vida. Deus nessa manhã está nos chamando para um lugar chamado arrependimento. E se tem uma coisa que eu gosto de pregar, é sobre arrependimento. As pessoas falam assim, Regina, por que você gosta tanto do Senda do Calvário, que é um livro tão fininho, tão... Porque foi lá, naquele livro, que o Espírito Santo me ensinou o valor de se arrepender, o valor de ir para a cruz e falar, Deus, eu preciso aqui recomeçar. Qual é o meu sacrifício? O que é que eu preciso entregar? Qual é o meu sacrifício? Porque todas as vezes que um lugar ocupar o lugar de Deus, isso chama-se idolatria. E você precisa derrubar este ídolo. O que a sua cabeça fica pensando o dia todo? O que seu desejo quer tanto que você faria qualquer coisa por ele? Sansão se perde assim. Ele vai quebrando os votos e perdendo a identidade dele. Observe se você não está perdendo a sua identidade. Observe como Satanás começou a mexer na sua história e destruir coisas de sua vida, porque você saiu do lugar certo. Nesta manhã, Deus me trouxe aqui e Deus trouxe você aqui para que você ouça o que Ele quer falar diretamente com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça. Eu abreviei bastante aqui a ministração.